Quando falamos de mal-estar escolar, nos deparamos cada vez mais com adoecimento, tanto de docentes quanto de discentes. Em 2019, segundo uma reportagem do jornal Brasil de Fato, em média 111 professores da rede pública eram afastados por dia. Nós, enquanto alunos, enquanto licenciandos, precisamos nos questionar por que isso acontece com tanta frequência. Será que é por conta da forma como as instituições estão estruturadas, com aulas expositivas? Ou será que é por conta da forma como as salas de aula são? Será que isso é da forma ideal? Porque se em 2019 tínhamos esses números, imagine em 2021 com as questões da pandemia, do ensino remoto emergencial e do novo ensino médio, que propõem supostas mudanças na forma como a escola atua hoje. Mas será que essas mudanças são positivas? E será que resolvem os problemas que tínhamos hoje, que temos hoje, no formato? Ou será que continuam contribuindo para o aumento do número de professores afastados? Além disso, devemos questionar o quanto as instituições escolares estão dispostas a ouvir seus alunos. Será que há um lugar seguro para a fala? Temos o caso recente de um aluno de 11 anos que, ao sugerir o tema de pesquisa sobre a comunidade LGBTQIA+, foi humilhado por pais, professores e até a diretora do colégio. Será que essa é a estrutura escolar que queremos para o futuro? Bernard Charlot, pesquisador sobre sociologia da educação, em sua obra Da Relação com o Saber, diz que aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do termo, dos enunciados. É também apropriar-se de práticas e de formas relacionadas e confrontar-se com a questão do sentido de vida, do mundo e de si mesmo. Mas será que a escola de hoje lida com todas essas questões de forma como ela deveria lidar? Será que os alunos estão preparados a lidar com essas questões? Ou será que isso corrobora com toda a ideia de que a escola está realmente esgotada? O nosso grupo ele ficou responsável pelo texto do professor Silvio Carneiro, e o título do texto é Vivendo ou Aprendendo? A ideologia da aprendizagem contra a vida escolar. E esse texto ele faz parte de uma coletânea de textos, né, que é intitulada Educação contra a Barbárie, que é como se fosse uma reação dos educadores, né, dos professores, contra a ideologia neoliberal na área da educação. O Silvio Carneiro, né, o autor, ele faz alguns questionamentos no texto, né, que ele usa para desenvolver o conteúdo que ele vai abordar. E antes a gente vai explorar esses questionamentos, né, essas perguntas que ele se faz, mas antes da gente partir para essa parte, eu vou só fazer uma contextualização das ideias centrais que o autor traz, né, na elaboração do texto. Bom, então, para começar, o autor ele parte da ideia da ideologia ultraliberal, né? E que essa ideologia ultraliberal, que está sendo intensificada aí nos últimos anos, né, ela acaba deixando para o mercado a realização de serviços essenciais, como é o caso da educação. E ela propicia uma lógica economicista e a conversão da educação em uma mercadoria, um produto econômico, né? Então a educação, que é um direito social, ela acaba sendo convertida em uma demanda econômica. E nessa perspectiva, quando você pensa na educação como uma mercadoria, a mercadoria ela tem um valor de uso, né? E esse valor de uso que toda mercadoria tem, no caso da educação, ela também pode ser quantificado, né? Pode ser avaliado, medido esse valor de uso, né? E na educação, essa quantificação viria através dos testes, né? Das avaliações periódicas que os alunos, os professores, as unidades escolares são submetidos, né? Bom, uma segunda questão que pode ser levantada aqui, que é aquela que o autor nos faz, é a seguinte: quais experiências escolares são eclipsadas quando a aprendizagem se torna o eixo do processo para o conhecimento? Bom, seguindo a linha do autor, ele nos diz que o que se eclipsa aqui é a possibilidade da alteridade radical produzida na educação, na relação entre professor e aluno. Isso me remete muito ao texto da Hannah Arendt sobre a educação, sobre a crise da educação, onde ela diz que, de fato, essa relação, ou essa hierarquia, a gente pode dizer assim, entre professor e aluno, diz respeito, basicamente, à produção, à possibilidade de produção do novo. Por quê? Porque quando o aluno
e um professor estão em posições distintas e o professor introduz o aluno nesse mundo público, digamos assim, ou no saber, ou no conhecimento, é que se dá a produção da alteridade. Mas ela se dá nesse campo, nessa relação. Nessa relação que nem o professor sabe o que virá do aluno e nem o aluno sabe o que será do conhecimento que ele vai adquirir. E isso, de fato, é o que o autor nos diz muito quando ele compara com a relação dos proprietários. A visão economicista para a educação pressupõe uma relação de igualdade tal qual um contrato. Ou seja, um aluno e um professor que estão em uma sala de aula, um querendo aprender e o outro querendo ensinar, em pé de igualdade, de tal modo que o aluno consome aquilo que ele, aquela informação, aquele saber, e o professor vende, entre aspas, este mesmo saber. Essa visão economicista, que é o pressuposto da aprendizagem em detrimento da educação, ele eclipsa justamente essa relação de autoridade. Por quê? Porque numa relação contratual entre comprador e vendedor já estão todos os produtos já estão pressupostos. E a educação não funciona assim. Para o autor e para Arendt também, a educação sempre produz algo novo. É justamente quando você não quer modelar ou quando você não sabe exatamente o que vai ser produzido tanto para o professor quanto para o aluno, é que o novo se dá. É o que o autor chama de alteridade radical. Então, essa alteridade é eclipsada. É assim que a gente pode responder essa segunda questão. Bom, falando um pouco sobre as linhas de ação que são assumidas a partir do aprender. A gente sabe que quando se fala em aprender, o professor ele é colocado como sujeito ativo na relação do aluno com o professor, já que ele que no ambiente de sala de aula, ele conduz as discussões, ele media as relações que eles são estabelecidas, tanto de aluno com aluno, quanto de aluno com professor. Ele direciona as aulas e as dinâmicas, sempre instruindo e direcionando para que o aprendizado faça sentido no contexto do educar, já que o educar em si, ele consiste em ensinar e aprender, que são duas coisas que andam lado a lado, e o professor, como agente ativo, tem o papel de trabalhar sem desvincular essas duas partes da relação e fazendo com que uma coisa não sobressaia sobre a outra. De tal forma que o professor não seja posto como reprodutor de apostila apenas e o estudante não seja avaliado por métodos curriculares que excluem as dinâmicas em sala de aula e a experiência que tanto agregam na relação aluno-professor. Uma vez que isso apaga o ensinar do contexto do educar e o aprender é colocado como elemento único nesse processo, como ocorre, por exemplo, nas escolas em que tem como objetivo a taxa de aprovação nos vestibulares e não consideram nada das dinâmicas feitas em salas de aula como aprendizagem. Então é realmente bastante interessante, né? Todas essas questões que o autor aponta, todos esses aspectos que ele levanta durante a dissertação, e tem alguns questionamentos que valem muito a pena serem ressaltados, né? Dentre eles, quando ele pergunta o que resta do educar, quando se retira o ensinar da circulação, na nossa visão de grupo e na nossa compreensão geral de educação, essa pergunta tem uma resposta relativamente simples, né? Então, quando a gente tira o ensinar da circulação, nos resta a instrumentalização, a passagem pragmática de conteúdo. O grande ponto dessa discussão são os desdobramentos dessa questão, né? Então, é realmente isso que a gente está buscando para a educação? Realmente, acho que o interessante do texto é que as perguntas dele podem ter respostas, mas levantam muitas outras perguntas, né? Então, é realmente isso que a gente está pensando para a educação? A nossa educação busca passar conteúdo? A nossa educação busca formar pessoas capazes de reproduzir? É isso? Acredito que não. E a gente tem muitos mecanismos atrelados a todo esse entorno que acabam complicando e adicionando fatores a essa discussão. Então, a gente tem os livros didáticos distribuídos de forma massificada, o que é bastante complicado, porque eles não levam em conta as individualidades do professor, do aluno, da escola, o contexto em que aquelas pessoas estão inseridas, a forma com que elas vão abordar as percepções prévias. Então, isso é algo realmente muito complexo a ser tratado, e o PNLD não vem tratando dessa forma, então cada vez mais
livros que tratem o conteúdo de forma direta são aprovados e são postos para distribuição, e isso tem que ser levado em consideração. A partir desse material didático que a gente quer formar nossos alunos, os futuros cidadãos dessa sociedade. A inserção da ideia de ensino, então, com essa necessidade da significação do conteúdo passado por parte do aluno, tira o professor do papel de tradutor de discursos prontos e coloca ele no lugar de tradutor de interações entre os alunos com seus colegas, do professor com o aluno, do aluno com o professor e o conteúdo. Então o professor passa a intermediar essa interação entre as coisas e não a tradução dos discursos e o que o aluno tem que saber ou não. É uma ideia mais de construção do conhecimento do que de adquiri-lo. A ideia final do texto é justamente essa, de que aprender sem ser ensinado cria essa reprodução vazia do conteúdo. E o autor apresenta o ensino como essa forma de significar aquilo que foi aprendido com o mundo. É como se o ensino de algo fosse mais prático, fosse algo que, a partir da análise mundana, o aluno possa fazer as perguntas certas com o auxílio do professor e chegar numa significação do conteúdo por entendimento, não por decoreba ou processos de memória, e sim de entendimento do que está sendo passado. Outro ponto que vale bastante a pena ser levantado nessa discussão é como a gente tem posições opostas dentre os regentes da educação dentro da esfera política. Então, ao mesmo tempo que se propõe uma nova base nacional comum curricular, baseada em competências, em habilidades, que tira do centro da discussão o conteúdo, a gente tem as provas de larga escala que exigem puramente desses estudantes questões conteudistas. E isso é algo muito complicado. Como você vai exigir que o professor trabalhe em cima de habilidades e competências e vai cobrar dele conteúdo, puramente conteúdo, né? Então, isso também é um ponto muito difícil dentro dessa discussão. Será que essas provas, essa exigência e essa premiação pelo êxito nas provas é a melhor forma de lidar com tudo isso? Vale a pena pensar também. O Pablo Gentili, quando ele faz uma análise sobre as novas políticas neoliberais, a partir principalmente ali da década de 90 em diante, ele trata dessa desordem neoliberal, da agressividade mercadológica, como a educação também acaba se tornando produto mercadológico, e todos esses pontos que aqui foram levantados, dos livros didáticos, das avaliações em larga escala, dos ranqueamentos, tudo isso é uma forma de contribuição para o pensamento neoliberal de que aquelas pessoas devem ser avaliadas pelo seu mérito, então pelo que elas conseguem ou não produzir, e de forma direta. Então você tem que formar pessoas capazes de reproduzir aquilo depois. E isso é bastante do tirar o ensinar da circulação da educação. A gente torna a sala de aula uma via de mão única, em que o professor passa o conteúdo e o aluno absorve. E acho que essa não é a melhor saída de todas. Então, fazendo agora uma análise, linkando a realidade, né, com a disciplina POEB, a gente pode fazer várias reflexões, né? Primeiro, a questão do financiamento público, então o financiamento da educação, né? Da onde vem o financiamento da educação. E o que se prega hoje é o público-privado, né? Como se fosse a solução de todos os problemas de financiamento da educação, a iniciativa privada contribuir, né, com a educação. O que a gente sabe que leva a uma educação cada vez mais técnica ou tecnicista, né, na questão de valorizar as habilidades voltadas para o mercado.
Outra coisa é o planejamento e a situação atual da educação, né? Como que está o planejamento da educação? Um planejamento da educação também voltado para esse conteúdo, né? Não para que haja uma transformação através da educação. A própria organização e a legislação da educação básica no Brasil hoje tem, com seus aspectos históricos, políticos e os sociais, no momento atual, inclusive com a pandemia, ficou muito escancarado, né? Assim, sobre os nossos direitos, com o ensino remoto, as desigualdades aparecendo, escancarando através do ensino remoto, ou até, diria eu, de um não ensino remoto para muita gente. E a própria função social da escola, né? Nós temos qual que é a função social da escola? De construir conhecimento, de transformação. E eu vejo que tem muitos exemplos, né? Assim, eu até penso no Miguel Arroyo, que é um pensador argentino radicado em Minas Gerais, que é gestor público, pensa sobre gestão pública no Brasil e contribuiu aqui no Brasil para a escola integrada, não escola integral, prestem atenção, então a escola integrada com a sociedade, com os pais, com a vida das pessoas, onde que possa, numa visão paulo-freireana, dar significado ao que se aprende e ao que se constrói como conhecimento, né? Ao inusitado, a gente não vai reproduzir moldes mais, a gente precisa, então, para não ficar apenas na visão crítica da escola atual, existem várias iniciativas, né, de professores e de grupos que organizados conseguem contrapor essa educação de molde, né, dos moldes dos kits, né, dos legos da vida que você reproduz a partir, quer dizer, a democracia da maçã, você pode escolher desde que seja a maçã. Então, Miguel Arroyo, ele inclusive fala dessa questão da indignação, né, que Paulo Freire levantou como um direito à indignação, né, de uma educação reprodutora, que nós, a cada ano, o professor ele trabalha da mesma forma, os mesmos conteúdos para atingir metas e números, e não uma visão de uma educação transformadora. Quer dizer, de você fazer os links com a educação, que você aprenda matemática, mas não apenas a fórmula, que você linke matemática com música, com agricultura, quer dizer, que você tenha uma visão crítica e autônoma. Então eu acho que fazendo vários links com a disciplina POEB, eu vejo que essas iniciativas, inclusive, elas são cooptadas pelo Estado. Quer dizer, quando um professor em algum lugar do Brasil tem uma iniciativa que vai à contramão disso, ele é cooptado pelo Estado, ele vira a instituição, que é a instituição escola, somos nós, mas existe a instituição metafísica, né, que é a instituição no papel, que é a instituição da escola como um poder que determina o que o aluno deve estudar e o que o professor deve ensinar a partir de uma métrica e de metas para atingir como números, né? Não como um conhecimento que vai transformar a sociedade. Então eu acho que dentro de uma visão de rumos, né? Eu acho que o educador ele tem que ter ciência que ele entrou numa máquina, né, que com várias pressões e complexa, como diria Morin, né, e que ele tem que contrapor essas pressões e essa estrutura toda, participando de um processo mais democrático em sala de aula, de ouvir mais o aluno, de ter uma visão de aprendizado ampla, né, e não tecnicista.